É aqui que se vê a animação, temos aqui o controle da animação, estas setinhas servem para fazer o controle da animação quando ela existe, e também dá com a tecla de espaço. Ao clicar a tecla de espaço também aciona a animação. Então vamos fazer uma pequena animação, até mesmo com o cubo, não precisamos de pôr aqui outro objeto. Então, para criar animação no Blender, tenho que, como nos outros programas de animação, tenho que inserir quadro-chave. Para inserir quadro-chave, tenho que ter sempre, primeiro de tudo, o objeto onde quero colocar a animação selecionado e depois, aqui neste caso, o quadro-chave, a tecla de atalho é o I. E vai-me dar um vasto número de quadros-chaves. Eu vou dar os primeiros, até porque alguns eu não sei muito bem de aplicá-los. Portanto, vou fazer a localização, rotação, escalonamento e depois eu posso usar estes três em conjunto e vou usá-los em conjunto para perceberem a diferença. Portanto, para já vou adicionar um quadro-chave de localização no meu cubo. Então, vamos reparar no seguinte, eu vou acionar com o N aqui a nossa barra lateral e verificaram então que ao adicionar o quadro-chave, aqui a localização ficou uma cor amarela. Okay? Ele está à espera que eu diga para onde é que é, portanto, que animação é que eu vou fazer. Eu agora vou dizer que quero ir até ao 120 e no 120 reparam agora que está a verde. Ele está à espera que eu diga que localização é que eu quero dar ao meu cubo. Posso fazer esta localização assim, mexendo nas coordenadas, ou posso fazer o G, por exemplo, em Y, ou fazer o G em X ou o G em Z. Portanto, eu já disse qual era a localização do meu objeto e agora basta-me fazer I e dizer outra vez localização. Se funcionou, o que é que ele vai fazer? Reparem agora o que é que acontece aqui na localização. Na localização neste quadro-chave está 00, ele vai andando e vai ele próprio adicionando o movimento até aos valores que foram dados. Se eu for para o início e fizer a tecla de espaço, ele faz esta animação suavizada. Pronto, isto é relativamente à localização. Relativamente à rotação, pronto, eu agora quero que este elemento também tenha uma rotação, então eu vou inserir um quadro-chave de rotação no ponto 1 e vou outra vez até ao 120 e repararam então o que é que aconteceu ali na rotação. Primeiro estava amarelo e depois passou a verde, portanto ele está à espera que eu determine que rotação é que eu quero fazer ao elemento selecionado. E depois de eu fazer a rotação, insiro um quadro-chave e digo que o quadro-chave é de rotação. A mesma coisa acontece, portanto vamos então ver o que é que aconteceu. Ele acontece que vai se deslocar-me e ao mesmo tempo vai rodar conforme eu mandei, porque vejam ali os valores a serem alterados, eu não alterei muito, até podia pôr 90 que notava-se mais, mas vê-se ao mexer na agulheta do tempo, vê-se os valores a serem alterados. Okay? Rotação. A mesma coisa acontece nas outras, é sempre desta forma que se faz. Portanto, na escala também a diferença está no quadro-chave que nós inserimos. E não esquecer nunca que, obviamente, se é o cubo que eu quero animar, tem que estar selecionado, não é? Portanto, e vou fazer escalonamento. Escalonamento. E vou outra vez para o 120, aqui é uma forma exata de ir, mas também posso ir com a agulheta, e ele na mesma está a fazer à espera dos valores de escalonamento. Eu posso fazer um S e aumentar, e agora fazer um I de escalonamento. E está. E agora ele vai fazendo, já fez as 3 situações, ok? Agora, existe uma forma, se eu sei que quero fazer estas 3 coisas, estas 3 mudanças ao objeto, em vez de inserir o keyframe a keyframe, eu também posso fazer isto em tempos diferentes, claro, a lógica é sempre esta. Eu posso inserir então uma keyframe que englobe as 2 ou as 3 coisas. Portanto,
é inserir aqui uma keyframe e agora eu quero que esta faça localização, rotação, escala. Então seleciono localização, rotação, escala e repararam o que é que aconteceu? Aconteceu que elas todas ficaram à espera de eu me localizar noutro ponto e fazer essa alteração. Por acaso eu não quero aqui, quero que seja, por exemplo, na 200. Aqui uma keyframe. Aqui começa aqui. E depois vai até a 200, assim aqui. Está aqui. Localização, rotação e escala. E depois na 200 faço por exemplo, uma localização, faço um G em Y. Faço um S e faço um R, por exemplo. E vou inserir um keyframe das 3. E pronto, e é isto. Ele chega ali e volta para trás, porque foi isso que eu pedi. Tá? Eu tinha aqui uma dúvida. Sim. Onde é que nós podemos, imaginemos, estamos a colocar então as opções e agora eu quero ou editar ou apagar uma dessas opções que já foram inseridas. Onde é que... Apagar fotograma-chave, botão direito do rato. Sobre é isto que queres apagar? Quer dizer, mas imagina que eu pus aí 2 opções separadas, por exemplo, a deslocação e a rotação. Quer dizer, ele vai apagar tudo então. Assim aqui vai, mas há outra forma de ver isto. Isto tem aqui muitas formas de ver os keyframes. Há aqui que são muito mais chatos de ver, tem muita informação, mas dá para ver. Deixa-me ver, onde podes ver cada um por si. Não sei se é esta tabela da animação, não é? É aqui. Tens que procurar um editor, não é este. Não é este. Há um que dá para tu veres todas as keyframes uma a uma. Agora de cor não sei qual é, mas aqui tens que procurar. Porque aqui alguns dá para ver. E agora com estes nomes também em português baralho-me um bocadinho. Não é esta. Editor gráfico. Pronto. O editor gráfico tens aqui também keyframe a keyframe. Já não tens, percebes? Já tens mais keyframes. Não, este é mesmo para também tu poderes editar estas linhas e mexer nelas. Não é propriamente... Sim, mas aí já posso, se calhar, clicar num botão nesse ponto pois, ora e apagar. É isto, olha, estás a ver? Olha aqui, é isto. Aqui já podes, ok? É isto mesmo. Isto tem outro aspecto, na outra versão era diferente, mas vai estar tudo ao mesmo, pronto, é isto. Aqui dá, mas ainda há um outro. Eu sei que há outro. Mas, pronto, agora, mas isso já permite um controle mais... Sim, ele dá para fazeres esse controle apertado, inclusivamente dá para depois, lá está, editares estas linhas curvas e mexeres nelas como entenderes, olha aqui. Pois é isso. Olha aí. Pronto. Isto dá para teres, olha, estás a ver? Pronto, isto é perfeitamente editável, desde que saibas onde é que estás a trabalhar, não é? Podes fazer o que tu quiseres aqui, com os keyframes, podes inclusivamente alargar, sei lá... Pronto, aumentar-lhe o espaço, estás a ver, a distância entre eles, também podes. Isto dá para tudo, mas ainda há um outro, que eu este dá, mas há outro, acho que seria controlador, mas não tem a mesmo aspecto. Agora, era este. Mesmo este já é diferente, porque já tem aqui o número de keyframes que se insere, não é como o outro que só tinha uma, estás a perceber? Este aqui também dá, olha. Este também dá para movimentá-los assim, um a um. Pronto. É isso? Eu respondi? Sim. Ok. Ai, não é este agora.
tenho que pôr linha de tempo. Ok. Pronto, isto, a animação com keyframes é basicamente isto. Tá? Pode-se fazer isto a qualquer objeto, inclusivamente à câmara. Pronto, também se pode fazer. Pronto, esta é a demonstração de keyframes. Agora vou-vos mostrar a animação com o caminho. Está bem? Então, vou fazer que é para ele tirar estas. E vamos fazer a mesma coisa. Portanto, para já, vou ocultar o cubo. Ele deixa de se ver. E aqui com o caminho há um pormenor e vocês na nave também têm que ter isso em conta. Nós temos de estar a trabalhar com a visão 7, para trabalhar o topo ortográfico, para conseguir modelar o caminho. Aqui é path em inglês, aqui é o caminho. Portanto, para conseguir modelar e para se ver as direções e tudo, portanto, eles aconselham sempre a trabalhar no topo ortográfico, está bem? Então, vou inserir um caminho e para inserir é como se insere um objeto, está no modo objeto e faço o Shift A e na curva, não é na malha, é na curva, quando vocês vão resolver a animação da nave, eu mando pôr mesmo caminho, mas eu aqui vou fazer diferente, vou fazer com o Bezier. A diferença depois é na configuração, mas não é muito diferente. O aspecto é igual. Só depois aqui as configurações de associar o objeto ao caminho é que dou-lhe umas voltas diferentes, mas em vez de ser com um Ctrl+P é diferente, mas é interessante também. Portanto, curva Bezier e ao inserir, estão a ver que ele já dá assim uma curvazinha, está em Object Mode, conseguem ver? Uma curva, conseguem ver, não é? Estão a acompanhar. Pronto, ok, em modo objeto. Agora, para trabalhar este caminho, vou para modo de edição. Reparem no seguinte, o caminho, quer seja o caminho, quer seja a curva de Bezier, tem sempre uma orientação. E estas setas dão a orientação do caminho, ou seja, o objeto que eu colocar aqui vai percorrer o caminho para a direita. Eu posso mudar essa orientação, botão direito do rato, e venho aqui e faço trocar direção. Ok? Opção, botão direito do rato, trocar direção em Edit Mode. Ok? Trocar direção e veem então que as setas foram mudadas para a esquerda. Então, volto outra vez, trocar a direção e as setas foram para a direita. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui mais? Eu posso, estão a ver que só temos aqui dois pontos, o do início e o do fim. Imaginem, pronto, eu não quero este caminho, eu quero um caminho completamente diferente, quero fazer aqui umas modificações, quero fazer uma montanha russa, por exemplo. Então, para isso, convém-me criar mais pontos editáveis, não é? Então, botão direito do rato, subdividir. Ao subdividir, vai-me aparecer aqui número de cortes. No número de cortes, por exemplo, dou 5 cortes. 5 cortes. E reparam então que tenho o do início e do fim e no meio introduziu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Introduziu 5 cortes. E agora, de que maneira é que eu posso trabalhar isto? Posso trabalhar como trabalhamos outra coisa qualquer, outro elemento qualquer. Portanto, ao nível, por exemplo, aumentar o caminho, eu posso aumentá-lo. Eu adicionei-lhe cortes, não aumentei o caminho, não é? Adicionei-lhe só cortes, o caminho tem o mesmo comprimento, mas se eu quiser aumentar o comprimento do caminho, o que é que eu faço? Faço uma extrusão. Está bem? É aqui, faço e com o rato mexo e, portanto, aumento o caminho. Se eu quiser criar curvas, por exemplo, eu posso aqui nesta linha selecionar a linha completa ou selecionar a ponta da linha, a ponta de início ou a ponta de fim e fazer, por exemplo, G ou rotação para dar uma curva, por exemplo, eu faço o G completa e depois se quiser fazer aqui um alargar desta curva, portanto eu mexia para cima, agora quero alargar,
seleciono a ponta de cá, se quiser alargar para este lado com o G, a ponta de lá, e pronto, e posso fazer aqui umas brincadeiras com o caminho, não é? Posso construir um caminho que eu entender. Vocês depois na nave também vos mando fazer esta parte. Pronto, é só dar ali umas... Vou só fazer assim, depois aqui não está bem. Pronto, é coisa assim, vá. Não é preciso estar aqui a perder muito tempo com isto. Só perceber que dá, efetivamente, para fazer aqui estas mudanças. Okay. Então, tenho o caminho construído, portanto, já vi que o posso aumentar, posso editá-lo, posso fazer curvas. E agora eu tenho que configurar o meu objeto para percorrer este caminho, certo? Então, para já vou mostrar o cubo, ele está escondido, vou mostrá-lo, ele agora está no modo de edição, eu vou para o modo objeto. Sim? Estás a definir um caminho 2D, não 3D. Portanto, se nós quisermos que a nave ou o objeto subisse e descesse, por assim dizer, nós estamos numa perspectiva de topo. Mas ele vai funcionar na mesma. Ok. Está bem? Esta configuração do caminho tem que ser mesmo no topo, está bem? Depois vai funcionar na mesma, ele vai percorrer isto na mesma, está bem? Vai percorrer isto depois, mas numa lógica, vamos imaginar, se a nave estivesse no chão, se fosse um carro, percorria esse caminho no chão, por assim dizer, não subia e descia, foi não? Por enquanto. Pois, por enquanto. Depois aqui no 3 tinhas que, pois, estou a perceber o que estás a dizer, exato, tinhas que aqui mudar, depois de transformar, tinhas que aqui mudar outra perspectiva e dar a perspectiva, sim, teria que ser, claro que sim, sim, já percebi o que queres dizer, claro. Agora, numa primeira fase, quando inseres o caminho, deves-o configurar aqui, depois podes rodá-lo. Pronto, como fazes com outro objeto qualquer, em objeto mode podes transformá-lo como entenderes, sim. Pronto. Então, como é que configuramos agora o cubo para seguir o caminho? Portanto, temos o cubo, selecionamos o cubo e depois aqui na barra de propriedades, não é? Temos uma coisa que se chama Object Constraint Properties e neste botãozito clicamos e diz adicionar restrições ao objeto e nós vamos dizer que queremos que este objeto seguir caminho, portanto é no relacionamento, se for em inglês é na última coluna e portanto seguir caminho. Selecionamos seguir caminho, mas isto só não chega, ele não se mexeu, não aconteceu nada para já. Não aconteceu nada porque eu tenho que dizer qual é o alvo. Portanto, ele diz-me alvos. Quais são os alvos deste objeto? O alvo vai ser a curva de Bézier. Reparam agora que já houve uma mudança, certo? Portanto, ele saiu dali e foi precisamente para o início da curva de Bézier. Isto, por acaso, foi uma facilidade, porque nas outras versões nós tínhamos que acertar aqui o início do cubo com o início da linha e às vezes não era assim tão linear. Aqui está muito mais facilitada essa parte. Pronto, então ele vai logo para o início e depois há aqui uma coisa que nós podemos configurar, para já está bem assim, normalmente eu quero que o objeto inicie aqui, neste ponto, mas se por acaso não quisesse, podia modificar aqui, não é? Ele vai sempre para o seu início, se tiver em zero a influência, e assim irá para o início ali da curva de animação, que é o que eu quero. Para ele fazer isso, eu tenho ainda que clicar aqui em animar caminho. Okay? Animar caminho. E ao fazer animar caminho, se eu fizer aqui um play, ele já está a percorrer o caminho, tá? Agora reparam, ele acabou de percorrer na 100, ele só foi até à frame 100. Acho que na 100, exatamente, termina. Porquê? Porque está esta configuração dada, imagina que eu quero que vá até ao 250, ou então quero que vá até ao 80, ou pronto, quero modificar isto. Para modificar isto,
tenho que selecionar o caminho em Object Mode, modo de objeto, seleciono o caminho e imediatamente me vai aparecer aqui assim uma linha que é parecida com a linha de Bézier, até acho que é o mesmo símbolo da linha de Bézier, e clico aqui, e ao clicar tenho aqui uma opção que tem que estar ativa para que a animação se faça, que é quando eu mando pôr o cubo aqui, ele ativa isto, e depois diz assim, animação de caminho, fotogramas 100. Eu faço 250, e se fizer 250 aqui, já vai até ao frame 250, portanto a animação é mais lenta, vai e só para no 250. E é isto.